Muito bem, então a gente entende o método GTD e agora a gente dá sequência para entender as suas tarefas e transformar o caos em clareza. Porque eu sei que, pô, a mente criativa, e eu me incluo dentro disso, obviamente, senão eu não falaria com tanta autoridade, ela é caótica. Porque você vai tendo uma ideia e as ideias funcionam num padrão fractal, né? Você tem uma ideia pequena, ela vai gerando outra maior, outra maior, outra maior, de repente ela tem um negócio desse tamanho, você está em outra dimensão já das ideias, e aí você foi executando um monte de coisinha pequena, pequena, pequena e nada evoluiu. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai entender agora aqui nesse acervo como fazer para que eu consiga destrinchar as minhas tarefas, colocar elas em pauta, e aí nos próximos acervos a gente vai ver planilha, a gente vai ver exatamente, sei lá, softwares e coisas que são importantes para que você consiga se organizar. É claro que, pô, de novo, né, esse acervo aqui, essa trilha inteira é uma trilha para a gente organizar o lado profissional. Nem tudo é só pintar, pequeno artista, calma. Você precisa pintar, precisa produzir, e essa é a parte mais legal e é do caramba, por isso que a gente tem 98 trilhas falando disso. Mas a gente precisa organizar também, porque pô, o lado profissional ele requer organização. O mercado precisa ver que você é uma pessoa dedicada, que é consistente, que você se organiza, que sei lá, seu portfólio está atualizado, que as suas imagens estão legais, que você posta na rede social com frequência, que você produz com frequência e tal. E isso não quer dizer pintar todo dia, ou desenhar todo dia, ou produzir todo dia. Isso quer dizer que eu tenho horários específicos para estudar, horários específicos para esse horário que você está me vendo aqui, você está gastando um tempo estudando, então é um horário que você determina para estudar, um horário que você determina para executar o que a gente aprendeu aqui, um horário que você determina para pôr em prática outra coisa, uma experimentação, produção, enfim. E aí agora a gente vai entender como destrinchar essas tarefas para que elas fiquem mais claras. E nos próximos acervos a gente vai ainda aprofundando cada vez mais para você ir com calma, não surtar, porque é um processo de organização, então ele requer um pouco de atenção. E vamos embora que vai ajudar. O que eu quero mostrar para vocês aqui Isso aqui é um PDF que eu uso em uma mentoria que eu faço, um acompanhamento de artista, que é uma mentoria mais cara, né? Eu faço exclusivo com alguns artistas para mentorar o trabalho deles, acompanhar o trabalho deles, e para que eles consigam ter o melhor trabalho, a melhor apresentação, a melhor ideia, a melhor execução e tudo. E aí isso aqui é essencial para que eles consigam se organizar, para que a gente consiga ter um trabalho bacana e toda semana a gente tenha a evolução desse trabalho. Então vou compartilhar com vocês aqui uma parte de uma mentoria que a gente faz, que é muito legal e que é muito profundo e muito profissional. Vou compartilhar aqui agora. Getting Things Done, princípios do método então. Vamos lá, a gente falou do método, entendeu o método, ele nasce para organizar a vida criativa do artista e fazer com que ele tenha mais produtividade e menos estresse. Porque, de novo, nossa cabeça vai embora e eu não quero perder meu tempo devaneando e vendo referência 3 horas e pensando em coisa, aí eu paro e vou tomar um café. Eu tenho tempo, horário e dia para executar tarefas que são tão importantes quanto pintar. Como, por exemplo, comprar um material ou colocar na moldura, enfim, são coisas que são tão importantes porque eu preciso desse trabalho finalizado e não só com a ideia pronta, né? Então vamos lá, quais são os princípios desse método agora de forma mais detalhada? Capturar. Eu vou coletar todas as tarefas, são todos esses, tá? Capturar, esclarecer, organizar, refletir, engajar. Eu vou capturar, vou coletar todas as tarefas, ideias e compromissos em um sistema confiável. O que isso quer dizer? Putz, eu posso escrever no Sketch? Pode. Mas eu posso usar um software como o Trello ou o Google mesmo para eu me organizar, uma planilha, o Excel, que seja, aquilo que você ficar mais confortável. É importante que seja confortável para você. E por que sistema confiável? Para que você não perca, né? Não vai escrever num post-it, botou no bolso, botou a calça para lavar, aí não dá. Então organiza bonitinho para que você consiga ter acesso toda semana, todos os dias e ver. Eu sugiro que se você tiver habilidade, tiver familiarizado com o processo digital, com software digital, que você faça nele, porque ele te faz notificação, ele te notifica lá, aí você sabe o que tem que fazer amanhã, fica tudo mais organizado, ele te ajuda também. Então você vai capturar todas as tarefas que você tem que fazer, desde comprar material, e aqui é importante que você seja detalhado, isso é o máximo. Comprar material, fazer o sketch inicial de uma obra, tudo que você precisa fazer. Depois você vai esclarecer essas tarefas. O que eu tenho que fazer agora? Vou processar essas tarefas, vou entender essas tarefas. E aí agora é um momento legal para perguntar, por exemplo, essa tarefa requer uma ação específica? Por exemplo, preciso da tinta, é uma ideia, tinta vermelha. Requer uma ação específica? Sim, requer que eu tenha tempo para ir até a loja comprar a tinta. Então eu preciso ter esse tempo, ir até a loja, comprar a tinta, voltar, preciso executar tudo isso. Então aqui no processo de esclarecer, no segundo princípio,
eu vou processar e decidir o que fazer com cada item capturado. Então, preciso fazer o sketch? Preciso da ideia de uma obra. Então, a ideia de uma obra acaba se tornando, por exemplo, fazer o esboço inicial da primeira obra, tal. Então, beleza. Então, você sabe que naquele momento que você for organizar para isso, não é ter a ideia de uma obra, é fazer o esboço, essa é a ação. No momento de esclarecer, você precisa definir a ação que cada ideia, ou cada compromisso, ou cada tarefa requer. Então, se eu tenho que comprar na tela, então eu tenho que decidir qual é o tamanho, tenho que ir na loja, tenho que ter todo esse tempo disponível para isso. Depois de fazer tudo isso de forma destrinchadinha, e aqui é legal não pular nenhuma etapa, tá? Por mais que seja óbvio para você. Separar os materiais, aí deixa assim. Às vezes você pode esquecer, então é separar materiais. Eu vou fazer um desenho de lápis, então separar o lápis 6B, o lápis 4B, o lápis 2B, o esfuminho, a borracha, tudo. Por mais que seja óbvio, que você já esteja acostumado. Porque às vezes no processo você está tão imerso em outra coisa, você acaba esquecendo. E aí você jura que tem a borracha e, putz, não tá achando, perdeu, tem que sair para comprar, atrapalha o processo, perde tempo, sei lá. Certo? Então destrincha tudo aí no capturar e esclarecer. Organizar, agora é um processo importante que vai encerrar essa captura de ideia, porque você vai estruturar todas as tarefas que você tem para esse projeto, né, independente de qual seja na sua produção, de uma maneira lógica e acessível. O que isso quer dizer? Você vai usar a lógica para definir prioridades. Então, não faz sentido eu fazer o sketch se eu tenho que comprar o lápis antes. Então, lápis é prioridade, sketch vem depois, porque eu preciso do lápis para fazer o desenho. E aqui eu estou dando exemplos meio claros, mas pode ser qualquer outra coisa que esteja atrelada a uma outra ação. Então, eu faço essa ação primeiro para depois executar a segunda. E acessível não dá para eu colocar 25 tarefas no período da manhã, porque talvez eu não consiga executar. Então, é importante que eu coloque coisas que eu consiga alcançar. Putz, eu tenho mais tempo de tarde, de manhã não tenho muito. Então coloca uma tarefa de manhã que você consiga executar, que seja mais rápido, que seja preencher alguma coisa, que seja, sei lá, pagar uma conta, que seja qualquer coisa que você consiga acessar e fazer, enquanto à tarde você foca nas tarefas mais primordiais que exigem energia, tempo e tal. Então determina de uma forma lógica com a prioridade e acessível de acordo com o tempo que você tem disponível e a energia que você tem para executar. Depois que você fez isso, você vai refletir. Então você vai revisar, isso aqui é feito depois. Então, por exemplo, fiz toda essa tarefa e defini de segunda a sexta que eu vou fazer tal coisa, defini meus horários, as hierarquias, as prioridades. Na sexta-feira, por exemplo, eu posso refletir, que é o momento de revisar essa lista para ver se o sistema deu certo, se eu consegui executar tudo e se está tudo atualizado. Porque às vezes eu não consegui, tem uma outra tarefa que não funcionou. E aí que entra o brilho do Getting Things Done, do método GTD do David Allen. Porque existe essa possibilidade do refletir atrelado muito a essa flexibilidade. Ele fala que essa cobrança demais também, ela gera um estresse, ela gera um peso, uma carga que não é para gerar. Então, se não deu certo para fazer, altera. Putz, eu achei que eu tinha 4 horas disponíveis aqui, que dava, mas eu tenho só 3. Então muda, tira lá uma tarefa, joga para outro dia, tá tudo certo. Altera para a semana que vem. Por isso que é importante esse processo de refletir toda semana, para que você consiga alterar e mexer na semana e começar a semana já sabendo o que vai acontecer e tentar, de maneira fiel, executar. Mas se não der, reflete de novo lá na sexta-feira, revisa de novo na sexta-feira e altera para um horário que seja acessível, com as prioridades certinhas e de tudo aquilo que você precisa. E por fim é o engajar, que é executar a tarefa conforme a prioridade e o contexto. Tentando, obviamente, se dedicar ao máximo para que aquilo aconteça, sem se distrair demais, sem tentar, comecei no sketch, já vou pintar tal, mas não está na tarefa agora, pintar é amanhã. Então tenta focar no que realmente você tem que fazer, porque você vai ter a sensação de dever cumprido, porque você conseguiu executar tudo que estava no seu dia, e você não vai pular etapa, porque às vezes você está no pique ali, começa a pintar, sua energia já está acabando, aí vai ficar ruim e você acaba estragando o processo. Então foca no que tem que ser executado, a sensação de bem-estar pelo dever cumprido vai acontecer, e você vai saber o que tem que acontecer amanhã e depois, e se não der muito certo, revisa na sexta, altera para uma melhor produtividade, para um melhor aproveitamento da sua semana. A gente vai aprofundar mais nos próximos acervos, porque deu para ver que é um assunto profundo e tal, delicado, mas já anota isso aqui, ó, capturar, esclarecer, organizar, refletir, engajar. Isso é importante. Anota essa parada, tira um print aqui, cola na parede do seu ateliê, do seu espaço de trabalho, na sua mesa, onde você estuda, sei lá, para que você lembre disso e tente se organizar o máximo possível. Isso vai ser importante porque
por mais que pareça que você tenha menos tempo pintando ou desenhando, por exemplo, essencialmente você vai ter mais, porque o momento que você está ali, aquelas 2, 3, 4 horas que você tem para fazer isso, você vai estar fazendo exclusivamente isso. Você não vai se distrair com mais nada, porque as outras coisas já foram feitas, ou você sabe que elas vão ser feitas amanhã. Então não tem porquê se desesperar e querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque na hora que você for produzir, você consegue colocar o seu lado criativo à tona e focar exclusivamente nesse lado que a gente tanto gosta. Porque a gente sabe que os outros estão organizados. A gente vai destrinchar muito mais nos próximos acervos. Vamos com calma, joga aqui. Se surgir dúvida, joga lá na comunidade. Entra lá, eu tô de olho, eu respondo, vambora. A gente tá junto, a ideia é a comunidade se ajudar. Talvez esse assunto seja um assunto meio fora, né? Pô, entrei aqui, achei que eu ia aprender a desenhar e de repente o Rian tá me ensinando a organizar minha rotina como um profissional e tal. Eu sei, às vezes pode parecer meio caraca, que loucura. E se parecer muito caraca, que loucura, joga na comunidade, todo mundo se ajuda, eu tenho certeza que sua dúvida vai ser solucionada. E claramente os próximos acervos vão te ajudar a falar de software, de como destrinchar. Eu vou dar um exemplo de como você pode organizar a sua semana, com hora e tal, vai ficar mais claro. Beleza? A gente se vê no próximo acervo, não esquece de confiar no processo. Tchau!